Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ozoncast, mais um podcast da Ozonioterapia direto aqui do CIOSP, o maior congresso de odontologia do mundo. E aqui, não só a Filozon, como todas as empresas trazendo inovação, tecnologia e muito conteúdo. E a gente aqui sempre trazendo os melhores profissionais para falar de temas relacionados aí à ozonioterapia. E hoje, nesse momento, tenho a honra de ter aqui a doutora Magda Siqueira, que além de uma excelente profissional, é também uma amiga de muitos anos, né? Trabalhamos aí nessa luta aí da ozonioterapia. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouquinho de conteúdo, um pouquinho diferente do teu conteúdo, porque a gente quer sempre mudar, trazendo aí o tema de hipersensibilidade dentinária e ozonioterapia. Obrigada, Magda, por estar aqui. A tua apresentação está aqui, né? Mas se você quiser falar um pouquinho da tua trajetória e já então nos falar sobre o que é a sensibilidade dentinária. Ótimo. É um prazer estar aqui, Letícia, eu sou grata, quero agradecer ao Grupo Filozon por esse convite e parabenizar por esse evento e pela iniciativa de transmitir o conhecimento sobre a ozonioterapia para a melhora de saúde do ser humano. Então hoje nós vamos falar sobre o tema que é a hipersensibilidade dentinária. É um tema que aflige muitas pessoas. Independente do tema que nós vamos falar, eu quero chamar a atenção, Letícia e colegas e amigos, que sem dúvida alguma a saúde geral começa pela boca. Então é muito importante, é muito relevante esse evento, porque falando sobre hipersensibilidade dentinária, nós vamos falar sobre qualidade de vida também. Então é bem relevante e a ozonioterapia, o que ela traz? Ela traz benefício, porque ela é um estímulo para que o corpo reaja e reaja com saúde. Bom, vamos definir hipersensibilidade dentinária. Segundo a academia, que é um estudo canadense sobre a hipersensibilidade dentinária, ela é uma dor aguda, provocada, de curta duração, e ela é simplesmente a dentina exposta ou o cemento exposto que está reagindo a esse estímulo térmico ou a estímulos evaporativos e principalmente táteis e osmóticos. O que isso significa? Sabe, Letícia, quando nós vamos tomar aquele sorvete, que delícia, mas de repente colocamos o sorvete e dá aquela... Ou muitas das vezes fazemos assim também e dá aquela sensação. Então isso é uma sensação desagradável. E por que isso tem relevância? Atualmente os estudos eles demonstram que cada vez mais pessoas sofrem com a hipersensibilidade dentinária e olha que interessante, cada vez mais precoce tem atingido adolescentes e adultos jovens. Por quê? Está correlacionado com a retração da gengiva e com uma alteração que nós chamamos de lesão cervical não cariosa. Isso mesmo, Letícia, colegas e amigos. Você não tem cárie, a dentina ela fica exposta e com isso a dor. E as causas? São muitas as causas. Dentre as causas, nós vamos dizer aqui que está correlacionado com hábitos alimentares, com hábitos de parafunção, que nós chamamos, ou seja, lembrar que para tratar qualquer indivíduo, nós devemos entender de homeostase. Por isso, eu estou aqui diante de uma profissional espetacular, principalmente que entende muito de bioquímica. Então, são vários os parâmetros, Letícia, que nós precisamos saber. E olha que interessante, esse estudo ele mostra também que a hipersensibilidade dentinária ela pode limitar o desenvolvimento das atividades diárias do indivíduo. Ou seja, quando ele vai comer, escovar os dentes. E escovar os dentes, Letícia, e até falar sobre escovar os dentes, acontece uma coisa interessante, sabe o que é? A pessoa, quando ela tem hipersensibilidade dentinária, ela para de escovar os dentes naquele local, porque dói. E o que isso traz de consequência? Agrava a hipersensibilidade, porque não escovando os dentes, vai ter um acúmulo do biofilme, e o biofilme são bactérias que vão produzir ácido e aumentar esse desconforto. E aguardem que no final eu vou falar o tratamento e em especial o uso do creme dental em gel com óleo com ozônio da empresa Filozon Ozoncare. Então aguardem que nós vamos falar sobre isso. Então tudo isso pode causar um impacto negativo na vida
das pessoas. Então, Letícia, como que isso acontece, como você me falou? O professor Grippo, ele é uma grande autoridade, Grippo e colaboradores, sobre esse assunto. Então, normalmente, são 3 fatores que podem acarretar a hipersensibilidade dentinária. Aqui ele traz biocorrosão, tensão e a fricção. Vamos explicar melhor com essa foto. Os pacientes chegam, Letícia, dizendo assim: doutora Magda, eu passei a unha entre o dente e eu senti um degrau. Então, nós podemos classificar isso como abrasão, abfração, mas eu não vou chegar nesse ponto. Mas se você tem esse degrau e tem essa sensibilidade, toca com a unha, está sensível, uma parte do dente não está recoberto pelo esmalte e é ali que vai dar essa sensibilidade. Ele cita também um outro dado muito importante, Letícia e colegas, que deve ser enfatizado que não é um fator único. Eles são associados, então você pode ter a biocorrosão, que é a biocorrosão. Ela tem a ver principalmente com a nossa alimentação. Hoje, Letícia, existe aí um abuso da alimentação e principalmente daqueles elementos, principalmente energéticos, que são acidulantes, que têm acidulantes, a bebida alcoólica ou refrigerantes com uma alta acidez. Existe uma questão controversa sobre o limão, que um colega me falou. Eu ia te perguntar isso agora. Pois não, pode perguntar. Sobre o limão, isso é verdade? Sim, por quê? O limão, ele tem um pH baixo, que é um pH ácido, em torno de 2 e 3. Agora tem uma dica, Letícia e colegas. O limão, ele é rico em vitamina C, ele é um protetor gástrico usado da maneira correta. A vitamina C, ela vai prevenir o escorbuto, né? Escorbuto, né? Que é a deficiência da vitamina C. Então, pode-se usar sim, tomar o limão com água morna, porém, existe uma outra dica. Tomou o limão, lave a boca com água convencional. Por quê? A água, colegas, é o maior solvente, ou o único, né, solvente universal. Então é simples assim, não precisa... E sabe o que me ensinaram? Eu não sei se eu faço isso, eu tomo eu tomo com canudinho. Com o canudinho. E eu uso o canudinho de aço inox, né? Exatamente. Pra não gerar plástico. Isso. Então, porque daí não vai direto, eu não sei se ajuda, né? Mas assim... existe agora uma pergunta muito interessante. Existe sempre uma sabedoria que Deus trouxe para a nossa homeostase, para a nossa saúde. Toda vez que nós vamos nos alimentar, como é o início da digestão, então o que acontece? O pH da saliva diminui, justamente para começar a digestão dos alimentos. Então é importante, tome a água com limão, ou limão, seja que for. Depois, bocheche água, faça um bochecho de água convencional e espere de 15 a 30 minutos para escovar os dentes. Por quê? A saliva, ela tem uma capacidade tampão, então ela vai neutralizar aqueles ácidos com os minerais que tem ali. Olha! Então, cuidado com a biocorrosão, que tem a ver com a alimentação. O outro fator é o fator de tensão. Hoje, Letícia e colegas, todos nós temos uma carga de trabalho, temos uma carga de emoção muito grande. E o que isso traz? O apertamento entre os dentes. Nós temos a união de um dente com o outro, olha que interessante, quando nós deglutimos, quando nós engolimos, então nós tocamos um dente com o outro. Quando nós mastigamos, nós tocamos os alimentos entre os dentes. Mas as pessoas que têm essa alteração emocional, elas ficam o tempo todo tocando um dente com o outro. Isso vai trazer uma tensão, uma torção no dente, e a área que principalmente começa a ter fraturas é a área que nós chamamos de cervical, entre o dente, a gengiva e a raiz. Por isso o termo lesão cervical não cariosa. Você não está com uma cárie, mas você perdeu material odontológico, principalmente o esmalte naquela região. Então, a tensão e a fricção. As pessoas perguntam, mas será que eu estou escovando o dente de uma forma muito forte? Que tipo de escova eu devo utilizar? Sim, a fricção ela é importante, mas ela é importante, além de usar uma escova que seja gentil para a gengiva, macia.
olha que interessante, dependendo da posição que nós estamos da cabeça, nós podemos ter uma tensão maior de um músculo ou de outro, isso vai puxar a gengiva e vai causar uma retração na gengiva. Aí nós vamos com uma escova que às vezes não é tão gentil e com a possibilidade de estar com o pH da saliva muito ácido, e aí sim nós desgastamos mais ainda esta área. Então é muito importante sabermos classificar a hipersensibilidade dentinária. Aqui são trabalhos do professor Paulo Vinícius Soares, muito conhecido, onde ele dá aqui uma relação desses 3 fatores. Bom, e é importante então nós falarmos do tratamento. Vamos falar do tratamento, Letícia? Eu ia falar quais são os métodos de tratamento, né, os convencionais e, claro, né, onde que o ozônio medicinal, o óleo ozonizado, os produtos à base de ozônio podem ser úteis nessas situações. Excelente. Agora vem a cereja do bolo. Segundo também aqui trabalhos do professor Gripe e do professor Paulo Vinícius Soares, nós podemos tratar de 2 formas. São dessensibilizante dentinário, já que nós estamos com uma hipersensibilidade. Então, o que dessensibiliza a dentina? São 2 fatores. Um fator é a oclusão desses túbulos que ficam abertos, aumentando a permeabilidade. E o segundo fator é o que atua nas fibras nervosas. Porque, Letícia e colegas, no dente nós temos fibras nervosas nociceptores, que são receptoras à dor. Qualquer coisa que tocar no dente vai doer. Sabe aquele açúcar, comer um chocolate doeu, ou aquele sorvete tão delicioso, tocou naquela região ou vai escovar e dói? O dente só reage com dor. Então imagine que nós temos produtos que possam atuar dessa forma. Então aqui cita os obliteradores, que são oxalatos, os selantes, o flúor, os fluoretos, o glutaraldeído, os fosfatos e a ação neural. A possibilidade de utilizar laser terapia e a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, ela realmente é relevante nesse sentido, porque, Letícia e colegas, pela biocompatibilidade da ozonioterapia. E como você me perguntou, quais as formas que existem, então, lógico, eu acho que aqui a maioria sabe que o ozônio ele é um gás, que nós precisamos de um gerador de ozônio para gerar o ozônio, e nós podemos utilizar o gás, o óleo e a água com ozônio, Letícia. Então, muito efetivo. E para os colegas que têm o interesse na ozonioterapia, em especial a ozonioterapia na odontologia, eu quero demonstrar aqui esse equipamento, que é um equipamento que a empresa Filozon lançou recentemente, que é transformador no mercado para a odontologia. Por quê, colegas? Esse equipamento ele tem um dispositivo que é uma ponta aplicadora, não é isso, Letícia? Sim, que é uma eu gostaria até que né? você falasse que foi um projeto tão lindo, né, que vocês durante muito tempo desenvolveram esse equipamento. Mas você também trabalhou aí ajudando, né, nesse desenvolvimento. Uma das maiores necessidades do dentista é essas ferramentas para aplicação local, para aplicação dentro da boca, né? E a dificuldade, às vezes, é desenvolver essas ferramentas específicas. Então, o equipamento com essa ferramenta de mão e a possibilidade de adaptação de uma campânula, onde você vai ter essa ação local, facilita, né, a aplicação do ozônio, abrindo novas possibilidades terapêuticas que você conhece muito bem e pode nos mostrar aí. Exatamente, porque, Letícia e colegas, o uso da ozonioterapia é uma forma muito segura. O ozônio, além de efetivo, é seguro. Porque as pessoas falam, mas é um gás? Sim, mas olha que interessante. O equipamento, ele vai despender o ozônio na área, vai fazer o efeito e ele tem um vácuo. E esse vácuo é que vai fazer essa proteção. Eu vou demonstrar aqui nesse vídeo um paciente que fez uso de ortodontia por muito tempo. A ortodontia, ela movimenta o dente e aí com isso pode movimentar o dente, movimenta o osso também. Então, se tem uma perda de osso, consequentemente tem uma perda da gengiva, a retração. Isso incomodando muito o paciente, um paciente que também tinha uma alteração de hábitos alimentares. Isso foi controlado e ali, Letícia e colegas, eu estou aplicando justamente
a ponta aplicadora com o gás ozônio e fazendo a descontaminação. Então, como o ozônio vai atuar? Vai fazer ali naquela campana azul ali, né? Ali onde está o gás. Vai descontaminar aquela área, efetivamente já começa o quê? A saliva vai fazer uma remineralização. E pensando em fibra neural, o ozônio também atua numa célula chamada odontoblasto. E ele tem trabalhos do professor Lynch mostrando como que ele regula a homeostase dessa célula. E nós também podemos utilizar a água com ozônio, como eu estou demonstrando ali, coloca uma bolinha de algodão e aplica o gás nessa bolinha umedecida. E não posso deixar de falar dos cremes dentais à base de óleo com ozônio, onde nós vamos ter ali também produtos que são os peróxidos, que também vão eliminar germes, e também todo o efeito que, vamos assim dizer, que tem de recuperação. Aí eu quero que você fale um pouquinho. Nós temos o creme, temos o gel dental, não é isso, Letícia? Por favor. Aí você é a autoridade para falar sobre isso. Imagina, o óleo vegetal ozonizado, ele é um produto obtido a partir de um processo onde a gente submete um óleo vegetal a um processo de ozonização. Então, né, a gente não tem mais o gás ozônio no óleo, e sim os ozonídeos. Dentre os ozonídeos que estão presentes, né, no óleo, a gente tem derivados de peróxidos orgânicos, diversas moléculas ácidos, enfim, são ácidos alfa-hidroxiácidos, são diversas moléculas que têm uma ação tanto antimicrobiana como uma ação reparadora. Então, esse óleo, depois que ele é produzido, padronizado quimicamente, ele pode ser um ativo de diversos tipos de produtos, desde produtos de skincare, cremes, etc., até o creme dental, porque a gente tem ali essas duas ações, tanto reparadora quanto a ação antimicrobiana, que é o que a gente precisa numa escovação, né? E aí nós temos... claro, associado outros tipos de ativos, porque no creme dental a gente precisa, por exemplo, ter um tensoativo para remover sujidades. Então, cada elemento dentro de uma fórmula tem uma atividade. Agora, Magda, o que me causa, não me causa, né? Assim, quando a gente começou a trabalhar com os produtos, eu não esperava tantos relatos positivos, apesar de a gente não ter nenhum estudo clínico ainda nessa área, sobre a melhora da sensibilidade dentinária com o uso de tanto do creme dental quanto do gel dental. As duas fórmulas, o creme e o gel, contêm o óleo como ativo, né, e variam um pouco ali os outros ingredientes, mas o principal ativo ali no caso é o óleo, e as pessoas relatam muito isso pra gente. Inclusive, assim, a pessoa vem usando o creme dental. Aí o que acontece? Às vezes, não acabou, ela não conseguiu comprar, ela vai usar outro, aí ela volta a ter sensibilidade e ela fala, nossa, como é bom para sensibilidade, porque quem está usando todo dia esquece que tem, entendeu? Exatamente. E tem um dado no creme dental, Letícia e colegas e amigos, muito interessante, que é a abrasividade. Nós devemos escolher um creme dental que tenha baixa abrasividade, e isso o creme dental com óleo com ozônio da Ozone Care tem. Então, e eu vou demonstrar agora, Letícia, trabalhos que nós utilizamos a ozonioterapia. Esse em especial, ele foi utilizado um equipamento que é um equipamento suíço da WH, aonde foi utilizado gás. E olha que interessante o resultado. Teve uma redução de 55% da hipersensibilidade de imediato. Então, isso é muito importante. E este trabalho, que é um trabalho feito aqui no Brasil, com vários colegas queridos, né, que estarão aqui também falando. Inclusive, né, a professora Veridiana vai estar aqui no nosso podcast. O professor Francisco. E ele foi tão interessante porque ele avaliou em clareamento, então ia-se fazer o clareamento com o uso do peróxido de hidrogênio a 35%, e eles compararam o uso de um dessensibilizante e o uso além do dessensibilizante, mais a profilaxia na região com óleo com ozônio. E foi tão interessante porque, além do efeito imediato, o ozônio ele teve um efeito tardio melhor, que é isso que você acabou de relatar. Por quê? Ozonioterapia é um tratamento, não é uma única aplicação.
como o professor Gripo falou e eu mostrei no slide, é uma correlação de fatores. Então, estão de parabéns os autores desse trabalho, e esse trabalho realmente ele foi, vamos assim dizer, desbravador nesse sentido de trabalhar com isso. E aqui eu trago um trabalho, que é um trabalho de pesquisadores italianos, onde se utilizou um outro tipo de equipamento, que foi também com gás ozônio, e ele também comparou dessensibilizante e o ozônio. Eles, na verdade, usaram um placebo, ambos tiveram um efeito muito bom, mas olha o dado interessante. O tratamento com ozônio mostrou-se mais eficaz na manutenção dos resultados a longo prazo, que você acabou de dizer que é o efeito também do creme. Outra coisa muito interessante desse trabalho, colegas. Então, Letícia, como o ozônio funciona? Como o ozônio funcionaria na hipersensibilidade? Quer saber? Com certeza. Olha que interessante. Esse dado, ele é, vamos assim dizer, bem característico, demonstrando então como que nós podemos utilizar. O trabalho fala, os efeitos benéficos têm sido comumente explicados de tal forma que o ozônio tem um forte potencial de oxidação, e nós sabemos disso, né, Letícia? Em superfícies cobertas com cálcio, que o dente tem cálcio, formando o oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio é um obliterador. E esse oxalato, então, já é uma substância tradicionalmente utilizada como um dessensibilizante para ocluir esses túbulos. E o trabalho ele continua também trazendo aqui a utilização do ozônio, que é o seguinte, ele fala que na dentina exposta, né, o ozônio ele vai remover os esfregaços, que nós chamamos de smearley, que é uma contaminação da dentina, abrindo os túbulos. Quando tira a bactéria que está ali, lembrando que a bactéria vai fazer o pH ficar ácido e aumentar a corrosão. O ozônio, ele vai limpar esses túbulos e facilita o que, Letícia e colegas? Que exista a remineralização, porque o que é a cura da hipersensibilidade? A própria remineralização, que quem faz é uma célula chamada odontoblasto, produzindo mais dentina reparadora ali, e com isso trazendo essa eficácia, porque existe uma teoria, Letícia, que é a teoria dos fluidos. Então, cada vez que se toca, dá uma pressão nesses túbulos, e essa pressão é que vai dar a sensibilidade. E ele aqui também cita que, olha, que é importante, a ozonioterapia, ela não deveria ser usada isoladamente no tratamento para hipersensibilidade, mas ela pode ser considerada um complemento viável aos dessensibilizantes. Também utiliza-se o flúor para melhorar essa oclusão. Então, devemos utilizar as terapias de formas complementares. Agora, qual é a grande vantagem, Letícia e colegas da ozonioterapia? Biocompatibilidade. Você, colega, que faz o curso, tem o gerador de ozônio, você não precisa comprar nada. Você vai gerar o seu ozônio e, na verdade, o gás ozônio ou a água, ou se comprar os produtos que têm a base dos ozonídeos, né, você vai ter essa possibilidade de fazer esse tratamento. Então, sem agredir, né, sem trazer malefícios sistêmicos, de uma forma simples, sem muito custo, né, isso tudo facilita a aplicação no dia a dia, né, se você já está... Então, finalizando o tratamento da hipersensibilidade dentinária, já que nós já classificamos a hipersensibilidade dentinária, feito isso, se houve, Letícia e colegas, um desgaste no dente, e aqui nessa foto nós podemos ver que é aquela forma que nem assim uma cava no dente que põe e sente, é sugerido que se use a filosofia adesiva e que se restaure esse dente. Por quê? Restaurando o dente, também está obliterando e protegendo esta área. Então, também sabemos, e aqui são trabalhos também de elementos finitos do professor Paulo Vinícius de Soares, que fala, olha lá, quando tem uma desoclusão ou uma oclusão, desfavorável, e desoclui o dente, não, por exemplo, aqui está citando um premolar, deveria ser no canino, cada tensão faz a torção no dente, formando essa que nós chamamos de lesão cervical não cariosa.
Toda lesão cervical não cariosa tem hipersensibilidade dentinária? Não, mas a maioria ela tem, Letícia. Então, falando sobre o tratamento e sobre a utilização, eu acredito que sejam essas as bases. Não, com certeza foi muito esclarecedor, porque muita gente sofre, né, e acaba, como você disse, prejudicando, às vezes impedindo de ter uma vida não normal, mas, né, você às vezes deixa de comer uma coisa que você gosta, de você porque você tem algo que está te atrapalhando, e a gente tem muitos recursos para tratar, e o dentista ele precisa conhecer isso. Mas para a gente finalizar, eu queria te perguntar se o ozônio ele pode atrapalhar em alguma etapa, daí falando dos procedimentos de dentística ainda, que é uma área da tua especialidade, o ozônio ele atrapalha em alguma coisa? Olha só, não atrapalha, ele só favorece. O ozônio ele é um gás, lembrando que existe uma toxicidade no gás, então por isso que o colega dentista utiliza, ele é habilitado, ele utiliza de forma correta. O equipamento da Filozon ele é muito seguro, então além disso, né, além do equipamento ser seguro, ele forma um ozônio de qualidade. Eu não sei se não existe ozônio de má qualidade, mas é importante esse fator também. Não atrapalha em forma alguma, então tanto o gás, a água como o óleo com ozônio, ele favorece a recuperação dos nossos tratamentos, Letícia e colega, em todas as áreas. Na área, ele é utilizado para prevenção de cáries, para tratamentos de cáries, para hipersensibilidade. Ele é utilizado até como um branqueador dental, como um coadjuvante no branqueador dental, sem falar de cirurgias, de reparo mais rápido, sem falar da descontaminação das linhas de águas do consultório, ou seja, a biocompatibilidade do ozônio, ela se encaixa em todas as áreas da odontologia. A gente é apaixonada, somos suspeitas, né? E a última, para finalizar, então, por que você acha que os dentistas deveriam investir e introduzir a ozonioterapia na clínica? Letícia, colegas, mais amigos, um podcast. Eu sou suspeita em falar, porque eu conheci a ozonioterapia através de uma homeostase da minha saúde, quando eu tive um câncer de mama, e utilizei a ozonioterapia como uma das formas complementares. A Letícia também viaja o mundo, nós já viajamos o mundo usa a ozonioterapia, e realmente ela é uma ferramenta que nós no futuro cada vez vamos utilizar mais. Por quê? Porque, como eu disse, isso não é um remédio, nós vamos gerar o ozônio e nós vamos, através da homeostase do paciente, incrementar esses resultados. Então, colega dentista, fique atento a isso. Faça os cursos de habilitação em ozonioterapia e venham cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Seja gentil com você, cuide da sua saúde e, em especial, a saúde do seu paciente. Você vai melhorar os resultados na sua clínica. Com certeza. Pessoal, muito bom estar aqui, muito bom receber você. Magda, acompanhem também a doutora Magda nas redes sociais. Quem tiver dúvida, ela responde por lá, né? Chama ela lá nas redes sociais, está aqui. E muito obrigada, continuem nos acompanhando aqui nos nossos próximas edições do podcast. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Letícia. Obrigada.